Boa tarde, sexto ano. Nós estamos mais uma vez de volta na nossa aula de filosofia e hoje será a revisão dos conteúdos para a prova de vocês, certo? O primeiro conteúdo, o assunto é ética na diversão, página 59. O segundo é aceitação pelos amigos, na página 63. E o que alguém faz eu não preciso fazer, na página 70, ok? Então, começando na página 59, Ética na Diversão, ele fala sobre a ética, né, em relação ao meio o qual você está se divertindo. Ele fala do respeito, do cuidado que nós temos que ter realmente, até mesmo no momento da nossa diversão. Manter-se com postura, ou seja, com ética, sabendo respeitar, reconhecendo, né, o direito das outras pessoas e os nossos deveres e direitos também. Então, nesse caso, quando ele fala a ética na diversão, é realmente reconhecer que você não está só no espaço, né? Que a sua liberdade, claro, você tem, mas também você tem a responsabilidade, né? De também manter essa ética em relação às outras pessoas que ali estão. Então, no conviver com as outras pessoas, nós também precisamos realmente manter, né, a nossa postura e ter ética realmente, respeitando o espaço dos outros, né? Ali mesmo onde nós estamos, na convivência uns com os outros, nós sabemos que as pessoas têm gosto diferente, pensam diferentes e que necessitam ser respeitados, certo? Então, vamos lá ver o que diz o texto. Assim como no trabalho, a educação e o esporte, a diversão também exige que você haja com responsabilidade, buscando a melhor forma de conviver com a outra pessoa. Para você se divertir, não é necessário que o outro seja prejudicado ou tenha seus direitos violados. Então, o primeiro parágrafo, né? Ele já diz que assim como trabalho, educação e esporte em qualquer outro lugar, a ética é necessária acontecer, principalmente dentro da diversão. Então, nós sabemos que nós temos essa liberdade de se divertir, né, em um lazer, mas também nós temos a responsabilidade. Não podemos faltar realmente, né, nesse momento. Então, com a responsabilidade, nós sabemos divertir e sem violar os direitos dos outros, né, usando a nossa liberdade juntamente com a nossa responsabilidade. Muitas vezes torna-se difícil saber se a escolha que fizemos é certa ou errada. Temos que tomá-la, acreditando que os nossos costumes nos ajudam a tomar a melhor decisão. Por exemplo, você está mergulhando em uma piscina e molha todas as pessoas que estão na borda, aproveitando o sol. Você agiu com liberdade, porém não respeitou o outro que estava fora da água. Você agiu com impulso e desrespeitou as regras de convivência com aquelas pessoas que, com motivo, ficarão chateadas por ter sido molhada. Nesse exato momento, você usou da sua liberdade sem pensar, né, no que você poderia fazer para estar desagradando as outras pessoas que ali estavam. Então, um exemplo que o livro cita para a gente deixa bem claro, né, que nós temos essa liberdade, mas nós devemos saber usar e quando usar dessa liberdade sem prejudicar as outras pessoas que estão na nossa convivência, certo? Então, nesse momento, nós precisamos realmente, né, prestar atenção, para sempre estar agindo de conformidade, né, respeitando os direitos dos outros. E o próximo assunto é na página 63, aceitação pelos amigos. Então, o que o texto diz? Nesse capítulo será interessante analisar a importância para o adolescente de aceitação pelos amigos. Nós sabemos que na adolescência nós encontramos realmente pessoas com dificuldade mais do que as outras de fazerem amizade, de conseguir se inserir em grupos de amizade. Isso já é característico realmente de alguns adolescentes, não de todos, claro, né? Mas tem aqueles que são mais tímidos, tem aqueles que têm mais dificuldade de construir laços de amizade, de criar grupos de amigos. E o texto ele não fala sobre isso
e nos aponta, né, mostra pra gente que dentro do lazer, especificamente o esporte, ele é uma porta que se abre realmente para que essas amizades possam ser criadas. Então, tem pessoas, né, que têm uma certa dificuldade em relacionar-se com outras pessoas, em criar laços de amizade com outras pessoas, mas que dentro do lazer, inclusive dentro do futebol, é um momento propício, oportuno, para que essas pessoas se desenvolvam e criam realmente esse laço de amizade. Então, dentro do futebol, isso acontece muito, né? Onde as pessoas se abrem realmente para criar um novo mundo, para criar novos laços de amizade, certo? Então, o lazer, inclusive, é um aspecto por meio do qual podemos fazer grandes amizades. No próximo ponto, ele diz o seguinte: atividades específicas de lazer, como especial ou esporte, ensinam as pessoas a seguirem regras, a respeitarem limites e a buscar possibilidade. Portanto, é necessário que percebamos que devemos respeitar os amigos. Também é importante defendê-los, mas sempre mantendo um limite claro em relação às regras e às possibilidades dessa amizade, para que não se venha a sofrer com consequências indesejadas. Dentro do esporte, como ele falou, é um momento propício, uma oportunidade boa para se construir essa amizade e, ao mesmo tempo, trabalhando, né, o lado realmente ético do ser humano, em relação a respeitar limites, respeitar as regras, porque lá dentro existe, né, as suas regras. Então, nesse momento, realmente está sendo um aprendizado, além de estar criando novos laços de amizade, ele está também, né, aprendendo a mais e mais, respeitando o espaço do outro, respeitando as regras, os limites, claro, em relação às regras, né, claro, dentro do futebol, tem as suas regras, devem ser respeitadas, tem seus limites. Então, essas amizades criadas realmente dentro do lazer, que é o futebol, ela é bem benéfica para os adolescentes, como fala o próprio texto. Então, enfim, é plenamente e até muito saudável que as pessoas mantenham amizade por meio de um lazer. Entretanto, a aceitação pelos amigos deve respeitar normas claras e atitudes éticas. Claro, né? Todos nós temos as nossas... vamos dizer, somos únicos, né? Temos nossos comportamentos. Mas quando se fala em relação à amizade, as pessoas no grupo de amizade, elas devem respeitar as outras da forma que elas são, né? Da maneira como elas são. Então, sabendo respeitar os direitos das pessoas e aceitar elas como elas são, já é uma boa parte, ou seja, já é uma contribuição bem grande, né? Nesse contexto que é no criar laços de amizades. Ok? Então, nosso assunto próximo a ser revisado é o da página 70, que fala, ou seja, que tem como título: o que alguém faz, eu não preciso fazer. A gente já viu essa aula, vimos nesse texto, né, que às vezes você precisa tomar decisões que parecem ser muito difíceis. Então, o texto ele nos ensina que nós somos capazes, que nós temos condições de agir por nós mesmos, de criar, né, de produzir, e não de seguir, não de fazer algo porque a gente viu que alguém fez, principalmente quando são voltados para exemplos que não nos edificam em nada. Então, é por isso que o assunto do texto é: o que alguém faz, eu não preciso fazer. Vamos ver o que diz o texto? Ele diz o seguinte: às vezes, você precisa tomar decisões que parecem ser muito difíceis. As orientações fornecidas pelos seus familiares parecem não ser suficientes para ajudá-lo em algumas situações. Todos nós temos a capacidade de tomar nossas próprias decisões, certas ou erradas. Porém, nem tudo que alguém faz você precisa fazer. Por exemplo,
Se seu amigo fuma, você não precisa fazer o mesmo. Se seu grupo costuma ir ao cinema fazer barulho, atender ao celular, sujar o ambiente, você não precisa fazer o mesmo. Ele mostra exemplos para a gente de que nós não realmente necessitamos seguir alguém, fazer o que alguém faz. Ah, porque ele fez, eu também vou fazer a mesma coisa. Não. Nós que estamos de fora e que vimos que alguém fez algo de errado, nós poderíamos tentar ajudar, né? Orientar e não procurar fazer as mesmas coisas que já estamos vendo que não está sendo legal, certo? E não se deixar levar pela influência de outras pessoas, principalmente quando essas influências são levadas para um lado ruim. Elas não trazem nada de bom para você, certo? Então é por isso que ele cita, né, que nem tudo, ou seja, eu não preciso fazer o que o meu colega faz, só porque ele é meu colega eu vou fazer igual. Ele fez algo de errado, eu não só preciso fazer do mesmo jeito, certo? No próximo parágrafo ele diz o seguinte: as suas decisões em todas as situações precisam ser tomadas de acordo com seus princípios e com a educação dada por seus pais. O que seus amigos fazem ou pensam não é necessariamente uma lei a ser seguida. Assim, é preciso decidir qual alternativa o deixa feliz e satisfeito e não prejudicar o outro. Olha só, todos nós fomos criados em uma disciplina diferente. Cada família tem uma maneira, tem um modo de ensinar os seus filhos, né? Cada pai tem uma maneira de ensinar os seus filhos. Então, nesse caso, essas decisões que vocês precisam, que nós precisamos tomar em relação a determinadas situações, nós vamos agir realmente com os princípios como nós fomos ensinados, como nós fomos educados em casa por nossos pais. Em relação à tomada de decisão, a comportamento, isso é bem individual, porque cada um é criado à sua forma. Cada um tem a sua disciplina diferenciada. Então, nesse caso, né, o que nossos amigos pensam, ou o que eles acham, não é necessariamente eu fazer a mesma coisa. Porque na casa deles, eles podem ter sido criados, podem ter tido uma disciplina, podem ter tido regras diferentes da minha. Então, eu tenho, né? Eu posso seguir o que eu aprendi no meu lar, na minha casa, com a minha família. Porque isso é único, né, de cada um. Isso é individual de cada um. Então, o que o texto diz? Assim, é preciso decidir qual alternativa o deixar, ou seja, que o deixa feliz e satisfeito, e não prejudicar o outro. Então, nesse caso, é sabendo respeitar uns aos outros, da forma que ele é, como que ele foi criado, da forma que ele vem agir, né? Dessa forma, você não está prejudicando, ele está sendo feliz, né, da maneira como ele é. Então, nesse caso, as decisões a serem tomadas, elas devem ser individual, de acordo com cada ser, certo? Não é porque eu estou inserido em um grupo de amigos que eu só preciso agir, que eu só preciso fazer igual os meus amigos fazem. Por quê? Porque cada um pensa diferente. Então, o que cabe para cada um de nós? É escolher realmente aquilo que seja melhor para você. Mas também, nessas decisões que você escolhe, é sabendo respeitar o direito dos outros, certo? Aquilo que pode ser bom para o meu amigo, não quer dizer que pode ser bom para mim. Então, ele tem o direito de fazer as escolhas dele e eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas e ambos se respeitando, ok? Não necessariamente eu fazer a mesma coisa que ele ou ele fazer a mesma coisa que eu, certo? Porque para isso cada um tem a liberdade de tomar as suas decisões, ok? Então fica por aqui a nossa revisão. São conteúdos pequenos, bons de serem estudados, e eu desejo a vocês uma boa prova e até lá.
se Deus assim nos permitir, ok?